Fala galera, hoje é dia de Invencível apresenta Eve Atômica. É uma história da Image Comics escrita por Benito Cereno e desenhada por Nate Belegardi entre 2007 e 2008. Durante os eventos do 10º arco de Invencível, existe uma virada de tom, uma certa pausa, onde podem ser encaixados alguns quadrinhos que exploram mais as origens de alguns personagens, como é o caso do vídeo do volume 10.1, que é a origem de Cecil Stedman, e agora chega o volume 10.2, que é a origem da Eve Atômica. E como esse é um interlúdio do volume 10, os links para os vídeos dos volumes anteriores estão aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com uma mulher em trabalho de parto sendo levada às pressas para o hospital. A acompanhando estava o Dr. Elias Brandywurth, que parecia muito preocupado com ela, exigindo que tivessem extremo cuidado com a mulher, que estava numa condição instável. A acompanhando na ambulância, Brandywurth liga para o seu superior, o agente Steven Erickson, da Agência de Defesa Global. Acontece que aquela não era uma gravidez comum. Aquela mulher estava dando à luz ao que seria uma espécie de arma para a Agência de Defesa Global do governo dos Estados Unidos. Steven Erickson queria que a mulher fosse levada para uma das instalações do governo, mas eles não tinham tempo para isso, e ela é levada para um hospital comum. Ao chegar, Brandywurth acompanha os médicos, mostrando que o bebê prestes a nascer não era um bebê comum. Pouco tempo depois, Erickson chega com uma tropa de soldados, mas quando eles chegam na ala da maternidade, Brandywurth estava chorando, dizendo que nem a mulher nem a criança resistiram. As duas morreram no parto. Ao mesmo tempo, o casal Adam e Betsy Wilkins estavam sofrendo. Isso porque Betsy tinha acabado de dar à luz também, mas a criança não resistiu e acabou morrendo ao nascer. Só que de repente, uma enfermeira aparece com um bebê no colo, falando que era a bebê do casal. Aparentemente, os médicos conseguiram salvar a criança. Assim, o casal vê a sua filha pela primeira vez, lhe dando o nome Samantha Eve Wilkins. Algum tempo depois, Adam e Betsy tinham acabado de sair do cinema depois de assistir um filme do Science Dog. No colo deles estava a ainda bebê Samantha Eve, que vê um homem parado num beco escuro a observando. Era Brandywurth, que rapidamente vai embora. Mais algum tempo depois, enquanto Betsy dava comida para a bebê Eve, ela começa a tentar falar suas primeiras palavras. Os seus pais pensavam que ela falaria algo que estava ali, algo como maçã, mas as primeiras palavras que Eve acaba falando é CH2OH, que era a fórmula química do metanol. Mais alguns anos se passam e enquanto um garoto trabalhava como babá de Eve, ele tentava fazer a lição de casa de química. E para sua surpresa, Eve sabia todas as respostas, mesmo sendo bem mais jovem do que ele. Aparentemente, Eve era uma criança prodígio. Então Adam e Betsy a levam para a escola St. Francis, dedicada para jovens excepcionais. E enquanto o diretor explicava como as coisas funcionavam por ali, Eve percebe, olhando pela janela, o Dr. Brandywurth, que continuava a observando de longe. Mais alguns anos se passam e Eve foi expulsa da escola St. Francis por, aparentemente, não corresponder às altas expectativas de lá. Na verdade, era ela quem não gostava daquela escola. Isso leva a uma discussão entre ela e o seu pai. Eve dizia que os alunos de lá eram esquisitos, algo que, na visão do seu pai, Eve não era muito diferente. O que a deixa furiosa, desejando que ela fosse adotada. Enquanto Eve está chateada no seu quarto, a sua mãe aparece lhe deixando jantar. E quando Eve vê que é frango, ela fica chateada, dizendo que queria um cheeseburger. E para sua surpresa, algo acontece.
A comida de fato se transforma num cheeseburger. Esse foi o momento em que Eve descobriu que tinha superpoderes. Eve usa os seus poderes de forma pontual no começo, como no Natal, quando ela ganhou um vestido da sua tia Penny e ela o transformou para algo mais à sua cara. Só que com o tempo, ela vai usando esses poderes cada vez mais, como quando ela salvou filhotes de cachorros de serem levados de um abrigo para serem usados em experimentos. Essa foi praticamente a sua primeira atividade super-heróica, ao enfrentar aqueles bandidos salvando os filhotes. Mas depois disso, Eve é surpreendida quando um cientista aparece ali, a chamando pelo seu nome. Esse era o Dr. Brandywort, que se apresenta como sendo o seu verdadeiro pai. Ou pelo menos o seu pai em espírito, na teoria, já que foi graças a ele que Eve nasceu com os poderes que tem. Acontece que Adam e Betsy Wilkins não são os verdadeiros pais de Eve, mas eles não sabem disso. Eve, na verdade, é fruto de um projeto do governo chefiado por Brandywort para criar uma arma biológica capaz de manipular matéria a níveis atômicos. A ideia era entregar Eve ao governo no seu nascimento, ao agente Steven Erickson. Mas Brandywort se apaixonou pela mãe de Eve, pela sua verdadeira mãe. Então, quando a garota nasceu, ele fez de tudo para salvá-la. Brandywort vive como morador de rua desde essa época, sempre observando Eve de longe. O problema é que agora que Eve descobriu seus poderes, ela corre o risco de ser encontrada pelo governo. Então Brandywort fala que ela não deve continuar usando essas habilidades em público. Mas Eve não lhe dá ouvidos e simplesmente vai embora. Algum tempo se passa e, apesar dos alertas, Eve continuava usando seus poderes, inclusive adotando um traje e um nome heróico, passando a ser chamada de Eve Atômica. Num dia, ela enfrentava o criminoso Canhão Mortal, quando Brandywort aparece mais uma vez a alertando, mas Eve o ignorava mais uma vez. O problema é que, nesse dia, ela foi filmada. Assim, no Pentágono, Steven Erickson estava frustrado por todas as falhas do Dr. Rogers em tentar recriar o trabalho do Dr. Brandywort, sem sucesso. As suas falhas geravam apenas humanos geneticamente deformados. Mas, quando ele recebe aquela filmagem de uma nova super-heroína, Erickson tem certeza. Aquela era a sua super arma. Algum tempo depois, Eve reencontra o Dr. Brandywort, como sempre, num beco a observando. Acontece que ele estava por ali para lhe desejar feliz aniversário. O que surpreende Eve, já que nem o seu pai se lembrou da data. Mas o dia do nascimento de Eve é importante para Brandywort também. Com isso, os dois têm talvez a sua primeira conversa amigável desde que se conheceram de verdade. Inclusive foi nesse momento, depois de anos, que Brandywort revelou seu nome para Eve. Sendo assim, ela decide levar o cientista para tomar um café. E no caminho, ela pergunta sobre a sua mãe biológica. Eve acreditava que ela poderia ser uma assistente de Brandywort ou coisa parecida. Mas na verdade, ela era uma moradora de rua que Brandywort recrutou para o seu projeto. Mas ele não conta isso para Eve. A conversa é interrompida quando uma viatura policial passa por eles em alta velocidade. E apesar de Brandywort ainda ser contra Eve continuar usando seus poderes, ela diz que tem que ir. Assim, a Eve Atômica entra em ação mais uma vez. Quando Eve chega, aparentemente os bandidos tomaram conta de um shopping e fizeram pessoas de refém. Até mesmo os capes estavam ali, mas quando Eve chega, os policiais revelam que os bandidos queriam ela, ou pelo menos alguém com a descrição exatamente igual a ela. Assim, Eve entra no shopping sozinha e, ao encontrar os bandidos, ela vê que eram crianças. Eram os experimentos do governo. Eram 5 crianças sem nome, criadas pelo Dr. Rogers, a mando de Erickson na tentativa de recriar o projeto de Brandywort.
Eles simplesmente odeiam Eve, não por ela ter feito algo contra eles ou coisa do tipo, mas porque ela é perfeita aos olhos da agência. E com isso, todos eles são vistos como falhas descartáveis. Até mesmo ao serem enviados ali, eles foram enviados para serem descartados. Eve estava horrorizada com isso, e ela tenta usar os seus poderes naqueles garotos, mas nada funciona. E para piorar, os garotos ainda pegaram o Dr. Brandworth como refém, que tinha ido ali preocupado com Eve. Furiosa ao ver o seu pai, entre aspas, ali em perigo, Eve ataca e salva o doutor. Então ela pergunta por que os seus poderes não afetaram os garotos. Acontece que os seus poderes têm limites. Ela não pode afetar diretamente seres vivos. Isso acontece porque ela precisava de uma trava, ou seria praticamente onipotente. Ela poderia transformar sangue em chocolate ou corações em coelhinhos, por exemplo. Ela poderia alterar mentes, afetando a química do cérebro das pessoas. Tudo isso seria perigoso demais. Sendo assim, Brandworth aplicou bloqueios mentais em Eve antes do seu nascimento, para que o seu subconsciente se recusasse a afetar qualquer ser vivo. No meio das explicações, os destroços dos ataques das 5 crianças acabam acertando o doutor, deixando Eve furiosa e ela parte para o ataque. Enquanto lutam, Eve pergunta por que eles estão fazendo tudo aquilo, e o único garoto que consegue falar, chamado apenas de Fase 2, responde que essa é a única razão deles existirem. Eles precisavam fazer isso para poder morrer, para poder descansar. Porque com essa missão, eles estariam fora dos tubos por tempo suficiente, para que assim o oxigênio destruísse os seus corpos. E é exatamente isso o que acontece. Eles começam a degenerar até evaporar completamente. Os 5 garotos morrem ali, dizendo para sua irmã mais velha que foi legal tê-la conhecido. Eve estava extremamente abalada. Ela praticamente acabou de conhecer os seus irmãos mais novos apenas para vê-los morrer na sua frente. Brandworth se aproxima e Eve pergunta se ele é o seu verdadeiro pai. Mas antes que Brandworth pudesse responder, um helicóptero chega e nele estavam Steven Erikson e o Dr. Rogers, prontos para levar Eve e Brandworth. No Pentágono, Brandworth tenta convencer Erikson a deixar Eve ir embora. Mas para Erikson, Eve não era uma pessoa, era apenas uma arma que Brandworth tentou roubar dele. Brandworth cometeu traição e seria condenado à morte. Mas Brandworth não se importa, ele apenas quer que Eve tenha uma vida e que ela não seja morta num experimento como aconteceu com a sua mãe biológica. Mas, para sua surpresa e horror, tanto de Brandworth como de Eve, Erikson e Rogers revelam que a mãe de Eve não estava morta. Eles conseguiram salvá-la naquele hospital, mas em compensação a colocaram num tubo, a usando como uma ferramenta de procriação para dar vida às outras crianças que serviram de experimento. Ao ver a mulher que amava naquele estado horrendo dentro de um tubo, Brandworth fica furioso e ataca Erikson. Só que em retaliação, e também porque não precisava mais dela, já que tinha Eve, Erikson atira no tubo e mata a mãe biológica de Eve. Brandworth continua lutando, mas como resultado, Erikson atira e também o mata. Em segundos, Eve perdeu a mãe e o pai biológicos, que tinha acabado de conhecer, e isso a deixa furiosa. Na sua raiva extrema, Eve quebra os bloqueios mentais. E quando Erikson tenta atirar nela, Eve transforma sua arma em serpentes. Agora, sem os bloqueios mentais, Eve podia tudo. Ela podia ver todas as moléculas e composições químicas que fazem as coisas ao seu redor serem o que são. Ela podia manipular tudo isso.
ela podia mudar tudo isso, transformando Erickson e Rogers em pessoas completamente diferentes se quisesse. Mas o que ela faz é apagar as memórias deles, os fazendo esquecer quem é Samantha Eve Wilkins. Depois desse lapso, os bloqueios de Eve voltam e ela não tinha mais acesso total aos seus poderes. Eve poderia ter usado seus poderes ilimitados para trazer a sua mãe e o Dr. Brandworth de volta à vida. Ela podia ter consertado as coisas, mas ao invés disso, ela focou na sua vingança. Talvez ela realmente fosse só uma arma. No final, Brandworth tinha razão. Ter acesso total aos seus poderes seria muito perigoso. Assim, Eve vai embora, pedindo desculpas aos seus pais biológicos e dizendo que os ama. De volta na sua casa, Eve encontra os seus outros pais, que estavam ali preocupados com ela, a esperando para comemorar o seu aniversário. O problema é que Eve ficou fora o dia inteiro, o que deixou os seus pais preocupados e furiosos. O seu pai começa a lhe dar uma bronca, sem saber tudo que Eve passou. E mesmo depois de tudo isso, Eve não pode dizer a eles o que realmente aconteceu. Então, depois de uma discussão, ela vai para o seu quarto, onde, frustrada e triste, Eve pega uma foto de família que ela tem ali e a altera. Com os seus poderes, ela substitui a imagem da sua família adotiva para sua família biológica. Uma foto dela, da sua mãe, do Dr. Brandworth e dos seus 5 irmãos. A família que ela nunca conheceu até aquele mesmo dia. A família que ela nunca conheceu, mas amou. E é desse jeito que termina a história. A origem de Eve é tensa e mostra como ela é extremamente poderosa. Eve pode manipular a matéria a nível molecular, a nível atômico. Pode basicamente reescrever a realidade à sua volta. E aqui está a explicação de por quê e como. O roteiro é intenso, com uma ótima narrativa, mas com uma arte fraca. De qualquer forma, essa é só uma história extra que pode ser lida no meio do volume 10 de Invencível. Mas as histórias de Eve não terminaram aqui, porque o seu desenvolvimento vem junto com a origem de outro personagem, de Re-Explosão. Por isso, se inscreve no canal para não perder a sequência e ativa o sininho das notificações. Deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.